Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar agora a nossa aula de história. Hoje nós vamos usar o livro de história, o livro Buriti Mais, tá? Vocês vão abrir o livro de vocês. Lembrando que nós trabalhamos semana passada sobre a mumificação no Egito, lembra? Hoje nós vamos caminhar um pouquinho no nosso livro. Nós vamos trabalhar a página 98, tá? Página 98 do livro de vocês. Deixa eu te chegar aqui mais perto para ficar um pouquinho maior. Isso. Página 98 do livro de vocês. Hoje nós vamos trabalhar as atividades econômicas e tecnologia na antiguidade, tá? Então, quando vocês abrirem o livro de vocês, vocês vão observar que tem algumas imagens com legenda, tá? Isso é muito importante para a gente entender e interpretar o texto, tá bom? Então, presta atenção, pega o seu lápis e aquilo que for mais interessante, você vai marcando com o seu lápis, belezinha? Vamos começar? Então, olha só. Lembrando que nós vamos trabalhar as atividades econômicas, aquilo que dava uma renda para as pessoas da antiguidade, tá? E como que também era a tecnologia lá antigamente, né? Tinha tecnologia, professora? Claro que tinha, sempre teve, tá? Mas uma tecnologia diferente da nossa, né? Ó, a agricultura era uma das atividades mais importantes em diversas sociedades antigas. Então já marca essa palavrinha, agricultura, tá? Na Mesopotâmia e no Egito, a presença de rios favorecia essa atividade econômica. Então, já tem duas informações importantes. A primeira, a agricultura era uma das atividades econômicas mais importantes. Segundo, ela era tão importante porque entre a Mesopotâmia e o Egito haviam rios muito grandes que favoreciam essa atividade econômica, tá? Então, lá perto da Mesopotâmia, nós tínhamos dois rios muito legais, que eram o Rio Tigre e o Rio Eufrates, tá? Por isso que chama-se Mesopotâmia, terra entre rios. Ela estava entre esses dois rios. E o Egito, ele era favorecido pelo Rio Nilo, tá? Era no Rio Nilo em que tinham as fontes de vida, né? Então, eles pescavam, eles plantavam na beira do Rio Nilo, porque é uma área muito seca, muito desértica, né? Mas com muita areia. Mas próximo aos rios, eles conseguiam sim fazer a prática da agricultura, tá? Na Mesopotâmia, a agricultura era a base da economia. As cheias dos rios Tigre e Eufrates tinham de ser bem aproveitadas para a atividade agrícola. Por isso, os povos da Mesopotâmia desenvolveram sistemas de irrigação que eram controlados pelas comunidades camponesas. Elas cultivavam linho, lentilha, trigo, gergelim e cevada, além de legumes e hortaliças. Então, nós temos aqui uma informação muito legal, que a gente pode até ver aí em uma dessas imagens, né? Como que era a prática que eles tinham na época de usar o rio e a cheia desses dois rios, né, lá na Mesopotâmia, tanto o Tigre quanto o Eufrates. E enquanto o rio estava cheio, porque a gente sempre tem a cheia e a vazante, quando ele estava cheio, eles aproveitavam para fazer aí os seus cultivos, né? Cultivava o linho, a lentilha, que é um tipo de grão, o trigo, da qual vem as farinhas, né? Que a gente consegue fazer os pães, o gergelim, que também é um grãozinho, e a cevada, que serve para fazer a cerveja, tá bom? Que era muito consumido na época, tá certo? E também tinham os legumes e as hortaliças, tá? Que eles cultivavam. Lembra que eles faziam sistemas de irrigação. Então, era um povo que pensava na utilização do rio para sua atividade econômica, tá? Além da agricultura, as pessoas se dedicavam também à criação de gado e ao artesanato, tá? A população mais pobre prestava serviços como vaqueiros, carroceiros e pastores. Então, nós tínhamos atividades econômicas que eram de pessoas mais abastadas, né, que tinham mais dinheiro, e as pessoas que eram mais pobres, elas prestavam esses serviços para que houvessem essas atividades econômicas. Então, as pessoas mais pobres, elas trabalhavam como vaqueiros, como carroceiros e como pastores, então na criação ali do gado, né? No Egito, a vida cotidiana girava em torno do rio Nilo.
As cheias periódicas determinavam o trabalho dos camponeses responsáveis pelo plantio e pela colheita de trigo, cevada, ervilha, lentilha, verduras, frutas e linho. Bem parecido, né? Eles também cuidavam das criações de porcos, bois, carneiros, gansos e patos. Então aqui tinha um tipo de pecuária diferente, né? Lá no Egito, eles trabalhavam com porcos, bois, carneiros, gansos e patos, beleza? E lá na Mesopotâmia, geralmente era a criação só do gado, tá bom? Com o papiro, uma planta fibrosa que crescia às margens do rio, os egípcios produziam cestos, sandálias e uma espécie de papel que era utilizado para a escrita. Da onde veio essa ideia de papel, né? De papiro. Era feito com os raminhos de uma planta, de um bambuzinho que nasce às margens do rio Nilo, tá bom? Então, eles faziam também os seus artesanatos, né? Os seus artefatos feitos dessa fibra do papiro, né? Faziam aí os cestos, as sandálias que eles calçavam, né? Então, tudo trançadinho aí, também uma espécie de artesanato local, né? Agora, a atividade que vocês têm na página 98 pergunta o seguinte: quais eram as principais atividades econômicas dos povos na Mesopotâmia e do Egito Antigo? Coloca a sua resposta, por favor, aí no livro. Quem marcou já tá com a respostinha marcadinha, né? Então tá bem tranquilo. Hoje nós vamos trabalhar apenas a página 98. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo e possam fazer essa relação entre a Mesopotâmia e o Egito, que são dois povos muito diferentes, mas que tinham, dentro das suas culturas de atividades econômicas, algo muito parecido também. Bom, beijo, até mais, tchau!